Ao longo da antiguidade e durante o período otomano, a sociedade grega era assombrada por lendas incríveis sobre o Vrikulacas, espíritos que não conseguem descansar e supostamente voltam dos mortos por causa de sepultamentos incorretos. Essas histórias assustadoras alimentavam um medo generalizado, influenciando práticas religiosas, costumes sociais e a própria identidade cultural. As comunidades viviam aterrorizadas com a ideia de que almas inquietas poderiam retornar para buscar vingança ou conforto. Os mitos do Vrikulacas não refletiam apenas ansiedade sobre a morte e a moral, mas também moldaram as crenças e tradições gregas por séculos. Quer descobrir as origens fascinantes e o impacto duradouro dessas lendas assustadoras? Então, mergulhe nesta história envolvente de como o medo dos mortos deixou uma marca indelével na história da Grécia. As raízes da ansiedade. As origens antigas do Vrikulacas. Na Grécia Antiga, a morte não era apenas um fim, mas uma jornada ao submundo, governado por deuses como Hades. No entanto, circulavam histórias de que espíritos enterrados de maneira incorreta poderiam assombrar os vivos, um medo que vinha da crença de que a passagem inadequada da alma poderia transformar-se em uma criatura similar ao Vrikulacas. Esses temores, registrados nas primeiras mitologias, surgiam especialmente em épocas de turbulência social ou pestes, quando as fronteiras entre a vida e a morte se confundiam e o medo do retorno dos mortos aumentava. Rituais eram realizados para garantir a passagem segura da alma, mas qualquer descuido ou negligência podia desencadear histórias de horror sobre os mortos-vivos ressurgindo, levando as comunidades a reforçar as cerimônias funerárias e a proteger os túmulos de qualquer perturbação. A influência do folclore e das lendas teve um papel fundamental na forma como as pessoas viam os mortos. Histórias de espíritos inquietos, sombras vingativas e almas perdidas corriam de boca em boca pelas cidades-estado da Grécia, sempre misturadas aos tabus locais. Esses relatos não eram apenas histórias, funcionavam como avisos sociais. Desenterrar um túmulo ou negligenciar os mortos poderia provocar a ira dessas almas. Famílias e vizinhanças transmitiam histórias sobre almas que não conseguiam descansar, chamadas de Vrikulacas, reforçando a necessidade de honrar os mortos de forma adequada para evitar que o mundo espiritual perturbasse o nosso mundo. Durante o período helenístico, as crenças religiosas destacavam a importância de um sepultamento adequado e de rituais tradicionais. A sociedade tinha leis rígidas contra enterros incorretos, e o medo de transformar um morto em um Vrikulacas, um tipo de morto-vivo maligno, era tanto espiritual quanto prático. As comunidades se esforçavam para se proteger do que acreditavam ser uma ameaça contagiosa e malévola do além. Padres e anciãos frequentemente reforçavam essas crenças, contando histórias de ressurreições e aparições fantasmas ligadas a enterros mal feitos, fortalecendo assim a união social e o respeito pelas tradições. Durante a Era Romana e os primeiros tempos do Império Bizantino, a presença da doutrina cristã começou a se integrar às crenças locais, aprofundando ainda mais o medo do Vrikulacas. A Igreja condenava a necromancia e tudo o que fosse considerado impuro, mas as histórias populares continuavam a passar de geração em geração. Diziam que, se um corpo não fosse devidamente abençoado ou se a alma fosse excomungada, o morto poderia se transformar num Vrikulacas. Essas histórias eram avisos potentes para o povo, alertando sobre perigos espirituais ligados à moral, ao pecado e ao julgamento divino, tudo isso envolto na imagem aterrorizante de criaturas undead que vagam pelas sombras dos cemitérios na Grécia. Durante a Antiguidade e até o início da Idade Média, as histórias do Vrikulacas se tornaram parte do imaginário coletivo, entrelaçando medos sobrenaturais na rotina diária. Autoridades locais, padres e curandeiros discutiam e reforçavam esses mitos por meio de rituais e exorcismos, tentando controlar o medo que cercava a morte. Além disso, usavam essas histórias para explicar desastres, pragas, colheitas falhas ou mortes inexplicáveis, colocando a culpa na ressurgência dos mortos, formando uma teia complexa onde morte, moralidade e estabilidade social estavam profundamente conectadas. A Era Otomana e a persistência do horror. Durante a ocupação otomana, entre os séculos XV e XIX, as comunidades gregas enfrentaram repressão e instabilidade. Mas suas histórias populares, especialmente as lendas do Vrikulacas, continuaram fortes.
Essas histórias se tornaram uma maneira de fortalecer a identidade cultural, destacando a importância da pureza ritual e da união da comunidade. Velhos do local narravam relatos de vriculacas assombrando as vilas, principalmente em épocas de praga ou desordem social, ensinando, de forma moral, a importância de respeitar as tradições para evitar que o caos do além fosse despertado. Durante o domínio otomano, o papel da Igreja ficou ainda mais importante, usando sua autoridade religiosa para combater superstições e, ao mesmo tempo, espalhar o medo dos mortos-vivos. Os padres ensinavam que um sepultamento errado, seja por pobreza, negligência ou excomunhão, poderia transformar o defunto em um vriculacas, um morto-vivo. Por isso, muitas pessoas nas vilas, com medo de punições divinas, realizavam rituais elaborados, orações em comunidade, exorcismos e cerimônias de sepultamento. Tudo isso para garantir a salvação da alma e evitar que um vriculacas voltasse dos mortos. O folclore também tinha uma função política. Histórias sobre o vriculacas, o morto-vivo, eram usadas para reforçar as hierarquias sociais e os códigos morais. Essas narrativas mostravam o undead castigando os imorais ou desobedientes, incentivando as pessoas a seguirem as normas da comunidade. Essas histórias circulavam tanto no campo quanto na cidade, muitas entrelaçadas com lendas locais de santos e mártires, que ressaltavam a justiça divina e a importância da pureza comunitária, especialmente sob a opressão dos otomanos. Durante períodos de epidemias e turbulências sociais, as histórias sobre o vriculacas ganhavam força. Elas surgiam como explicações para mortes inexplicáveis e desastres, reforçando a sensação de vulnerabilidade. Mas também funcionavam como uma forma de controle social, lembravam as pessoas que respeitar os costumes sagrados podia proteger a comunidade de punições sobrenaturais, ajudando a manter a ordem em tempos de incerteza. Apesar da repressão otomana, a lenda do vriculacas permaneceu viva na memória popular. Os curandeiros tradicionais, chamados de magoi, diziam ter o poder de controlar ou eliminar essa criatura através de rituais, amuletos e orações. Suas práticas eram uma mistura de elementos pagãos e doutrina cristã, mostrando a natureza sincrética da cultura grega da época e a luta constante para manter o controle espiritual diante do medo dos mortos-vivos. O século XIX e os ecos do Velho Medo. Durante a Guerra de Independência da Grécia, que aconteceu entre 1821 e 1830, as histórias do vriculacas ganharam uma nova importância. Revolucionários, camponeses e intelectuais enfrentavam a luta entre tradição e progresso, mas o medo do morto-vivo permanecia vivo. Muitas vezes, essas histórias eram usadas de forma simbólica, como uma metáfora para as forças opressoras ou os fantasmas dos pecados do passado que assombravam uma nação em busca de liberdade. Rumores diziam que o vriculacas aparecia nos campos de batalha ou nos cemitérios, alertando para não desprezar os rituais ancestrais em meio ao fervor revolucionário. Cidades como Atenas e Salônica voltaram a abraçar as histórias populares, onde o sobrenatural se misturava com a modernidade que começava a surgir. Apesar da influência crescente do Ocidente, muitos gregos mantinham suas superstições, acreditando que sepultamentos incorretos durante tempos turbulentos poderiam ressuscitar os mortos como vriculacas, levando a ondas de medo e desconfiança nas comunidades. As práticas médicas e as novas explicações científicas começaram a desafiar essas crenças, mas os temores mais profundos ainda resistiam. Na literatura e no teatro daquela época, o vriculacas era um personagem bastante presente, misturando mito e identidade nacional. Escritores como Adamantios Corais usavam essas lendas de forma simbólica para criticar a decadência da sociedade ou falhas morais. Essas histórias retratavam de forma vívida a tensão entre as ideias modernas que começavam a surgir e as superstições tradicionais que ainda permaneciam. E, muitas vezes, despertavam sensações de medo, culpa e um desejo profundo por uma sociedade mais pura. No final do século XIX, alguns estudiosos defendiam a medicina racional, mas no interior da Grécia, as superstições ainda predominavam. Histórias sobre o vriculacas, o vampiro grego, eram usadas como lições morais, alertando para não negligenciar os mortos, desrespeitar os mais velhos ou quebrar as normas sociais. Rituais como túmulos abençoados, orações e exorcismos ainda eram comuns, geralmente comandados por sacerdotes locais ou magos,
reforçando os laços na comunidade, mesmo diante de tantas mudanças acontecendo rapidamente. A lenda do Vikulacas já era um símbolo cultural na Grécia, bem enraizado na consciência do povo. Ela influenciava tudo, desde canções folk até provérbios e histórias contadas de geração em geração, cada uma carregando uma mensagem importante. Essas histórias continuaram vivas como avisos e também como conforto em tempos difíceis, representando a esperança coletiva de que rituais corretos poderiam impedir os mortos-vivos de causar o caos e manter a ordem social. Lendas e memórias modernas. A sombra que persiste através do tempo. Hoje em dia, as histórias de Vikulacas fazem parte da cultura popular grega, aparecem em filmes, romances e festas de Halloween que celebram ou ironizam antigas superstições. A figura do morto-vivo continua sendo um símbolo forte do misterioso e do moral, refletindo uma memória coletiva que oscila entre o medo e a nostalgia. Hoje em dia, muitas pessoas ainda realizam rituais funerários tradicionais, mostrando o quanto é fundamental respeitar os mortos para evitar qualquer tipo de perturbação sobrenatural. Mesmo aqueles que são mais céticos reconhecem que essas histórias têm uma função psicológica importante. Elas ajudam as comunidades a lidar com a morte e a manter a união, especialmente num mundo que está sempre mudando rápido. A mídia popular costuma reimaginar o Vikulacas, misturando horror com comédia, mostrando como os gregos têm uma relação multifacetada com seu folclore. Essas histórias assustam, divertem e também funcionam como referências culturais, garantindo que a lenda continue viva para as próximas gerações. A crença duradoura no Vikulacas revela uma verdade universal, mitos enraizados nos medos reais da humanidade, sobre a mortalidade, sobre o que é certo ou errado, são poderosos e resistentes. A persistência dessa lenda na Grécia mostra como o folclore molda nossa identidade, nossos valores morais e a memória coletiva ao longo dos séculos, conectando passado e presente numa cadeia contínua de cultura e tradição. Reflexões: o legado do medo e da fé. As lendas representam um espelho das lutas históricas da sociedade grega, o domínio colonial, as transformações religiosas, as guerras e a modernização. Cada época reinterpretou o que é morto-vivo de uma forma que mostra as ansiedades e esperanças coletivas daquele período. As histórias revelam de maneira vívida as tensões religiosas e culturais da época, onde crenças pagãs antigas e doutrinas cristãs se entrelaçavam, formando um cenário espiritual único. Esse sincretismo moldou a maneira como os gregos viam a morte, a moral e o sobrenatural, transformando o Vikulacas em um símbolo carregado de lições morais e histórias que atravessaram gerações. As histórias ressaltam a importância da união social, o cuidado com o enterro adequado, o respeito pelos mais velhos, a integridade moral, valores que continuam a influenciar a sociedade grega até hoje. O medo de uma falha moral individual levando a punições sobrenaturais reforça essa preocupação coletiva com a moralidade. O peso psicológico e emocional dessa lenda, especialmente o medo do desconhecido, ainda ressoa até hoje, influenciando a forma como os gregos encaram a morte e o que vem depois. É um lembrete da eterna curiosidade e do temor da humanidade sobre o que nos espera além da vida. A Grécia moderna, com sua rica história e cultura, ainda lida com as consequências dessas lendas. Seja por meio da arte, da literatura ou dos rituais, o Vikulacas nos lembra que, acima da racionalidade, existe uma necessidade profunda e coletiva de enfrentar a mortalidade e os valores morais, unindo medos do passado com a identidade do presente.